Clara sempre foi uma aluna dedicada. Aos 23 anos, estava no terceiro ano de psicologia na universidade, longe de sua cidade natal, onde deixará o namorado, Pedro, para trás. Eles estavam juntos há 2 anos, e o relacionamento sempre foi algo sólido, tranquilo. No começo, a distância não parecia ser um problema, mas com o tempo, as visitas esporádicas e as longas conversas pelo celular começaram a perder a intensidade. Clara sentia falta da proximidade, da rotina ao lado dele, mas o foco nos estudos estava se tornando cada vez mais absorvente. No entanto, ninguém a preparou para o que aconteceria quando ela conheceu o professor mais novo e charmoso da faculdade, Eduardo. Eduardo era um professor de psicologia que tinha apenas alguns anos a mais que Clara. Seus 30 anos de idade eram um reflexo de alguém que dominava a matéria com facilidade, mas também era próximo, descontraído e extremamente carismático. Ele não se comportava como os outros professores da faculdade, que eram mais formais e distantes. Eduardo tinha um jeito caloroso e humano, o que cativava a atenção de todos, especialmente a de Clara. Ela começou a reparar nele desde o primeiro dia da disciplina. Ele tinha uma presença marcante, sua voz suave mais firme, e os olhos expressivos que pareciam atravessar qualquer barreira. Clara achou que a atração fosse algo superficial no começo, uma simples admiração por um bom professor. Mas com o passar das semanas, ela se pegou prestando mais atenção nele do que no conteúdo das aulas. Cada sorriso de Eduardo, cada olhar atento, fazia seu coração acelerar. A maneira como ele escutava seus alunos, como os incentivava a pensar fora da caixa, fazia Clara sentir-se valorizada de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. Era uma conexão intelectual, mas Clara não podia negar que havia algo mais. Quando ele se aproximava dela durante os debates em sala de aula ou nas correções de trabalhos, Clara sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ela se pegava pensando em Eduardo durante o dia, tentando se concentrar nas tarefas da faculdade, mas a sua mente voltava sempre para ele. Enquanto isso, Pedro, seu namorado, tentava manter o relacionamento à distância. As mensagens diminuíam, as ligações ficavam cada vez mais curtas e sem emoção. Clara sentia uma culpa crescente por não poder mais se entregar completamente à relação, mas não queria terminar, não queria machucar Pedro. Mas o que ela não sabia era que sua vida daria uma guinada inesperada quando algo acontecesse em uma tarde qualquer. Uma tarde, após uma aula particularmente envolvente, Eduardo chamou Clara para uma conversa após o término da aula. Ele parecia pensativo, e isso a deixou curiosa e um pouco apreensiva. Clara, eu percebi como você se destacou nas discussões nas últimas semanas. Eu gostaria de saber mais sobre suas ideias e como você lida com certas questões no campo da psicologia. Você tem uma visão bem interessante sobre os temas que debatemos. Clara ficou sem palavras. A admiração dele pela sua perspectiva, e a atenção que ele lhe dava, fez com que ela se sentisse especial. Era mais do que ela imaginava. Eu fico feliz que você tenha notado isso. Eu tento me esforçar bastante nas aulas, respondeu Clara, sua voz mais baixa do que o normal. Eu realmente gosto de como você pensa, Clara. Talvez possamos conversar mais sobre isso em algum lugar, fora da sala de aula. O que acha? Eduardo sugeriu, seu tom suave e convidativo. Clara hesitou, mas algo dentro de si a empurrou para aceitar. Algo em Eduardo despertava nela um desejo que ela não podia mais ignorar. Sim, claro. Eu adoraria, respondeu, sem conseguir esconder um sorriso tímido. Nos dias seguintes, Clara e Eduardo começaram a se encontrar fora da universidade. No início, as conversas eram sobre psicologia, sobre filosofia, sobre os dilemas da vida e da mente humana. Eduardo a desafiava intelectualmente, e Clara se sentia atraída por sua confiança, seu olhar atento, sua capacidade de vê-la como uma igual, não apenas como uma aluna. Mas, com o tempo, a conversa foi se tornando mais pessoal. Eles começaram a compartilhar histórias de vida, e Clara sentia como se estivesse se conectando com ele em um nível profundo, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Eduardo se mostrava interessado em tudo sobre ela, sua infância na cidade natal, seu namorado Pedro, seus medos e desejos. Ele não apenas a ouvia,
mas também parecia entender suas emoções de uma maneira que Pedro, mesmo com todo o seu amor, não conseguia mais fazer. Com Eduardo, Clara se sentia vista, compreendida. E conforme passavam mais tempo juntos, Clara começou a questionar se o relacionamento com Pedro valia a pena. Ela sentia uma crescente distância emocional de Pedro, algo que ela não sabia como explicar. Foi em uma noite, após um jantar casual em um restaurante elegante, que Eduardo a beijou. Foi um beijo suave, mas carregado de intensidade, como se ele tivesse esperado por isso durante todo o tempo. Clara não resistiu, ela correspondeu ao beijo, sentindo a química entre eles explodir. Em um momento de fraqueza e desejo, ela se entregou completamente. Eles terminaram a noite em sua casa, com Clara se sentindo perdida em uma tempestade de sentimentos contraditórios. Ela sabia que o que estava fazendo era errado. Ela tinha um namorado que a amava, que ainda mandava mensagens carinhosas e tentava manter o relacionamento à distância. Mas a verdade era que Clara não conseguia mais ignorar o que sentia por Eduardo. Ela sabia que a relação com Pedro estava acabada, mesmo que não tivesse coragem de admiti-lo para si mesma. Ela estava envolvida, e o desejo de estar com Eduardo estava tomando conta de sua vida. Dias depois, Clara terminou com Pedro. Ela não conseguiu encontrar uma maneira fácil de explicar o que estava acontecendo, então, com um nó na garganta, disse que as coisas simplesmente não estavam funcionando mais. Pedro ficou devastado, tentando entender o que havia acontecido, mas Clara, em seu coração, já estava comprometida com Eduardo. Ela se entregou ao novo relacionamento, agora sem amarras, sem culpas, apenas a promessa de uma paixão avassaladora. No entanto, a realidade não demorou a bater à porta. Embora Clara estivesse com Eduardo, ela logo percebeu que havia mais do que ela imaginava. A relação com o professor não era tão simples quanto parecia. Ele, com sua aura de autossuficiência, não estava tão disposto a se comprometer como ela esperava. Eduardo ainda era o professor, e Clara era sua aluna. Havia limitações e uma constante necessidade de se esconder. Clara não sabia o que fazer com isso, mas algo nela começava a questionar a solidez da sua escolha. Eduardo parecia gostar dela, mas não de forma imersiva e intensa como ela queria. Ele se mostrava distante em momentos cruciais, e isso começou a desgastar Clara. Ela se sentia sozinha, sem saber como preencher o vazio que havia criado ao abandonar Pedro. Clara passou a perceber que, mesmo com todo o magnetismo de Eduardo, ele não era perfeito. Ele tinha suas próprias inseguranças, e o relacionamento com ele nunca era o suficiente. Ele ainda se afastava de Clara quando ela mais precisava de apoio emocional. Com o tempo, Clara começou a perceber que seu relacionamento com Eduardo estava se tornando uma fuga, mas não de algo que ela queria escapar. Ela estava fugindo do vazio que ela mesma havia criado ao terminar com Pedro, e a relação com Eduardo não estava mais preenchendo o vazio de sua vida. Ela se sentia cada vez mais perdida, e a solidão se instalou de forma inesperada. Eduardo ainda a atraía, mas já não havia mais a certeza de que aquilo era o que ela realmente queria. Agora, Clara não sabia o que fazer com sua vida. Ela havia deixado Pedro para trás, mas Eduardo não estava tão presente quanto ela imaginava. Ela se sentia como se estivesse em uma jornada sem fim, presa entre o que foi e o que poderia ser, sem uma saída clara. Ela havia cometido erros, mas agora estava em um beco sem saída, incapaz de reverter o que havia feito. Clara se viu cada vez mais afastada de si mesma. A relação com Eduardo não a completava como ela imaginava, e a escolha que fizera, embora tenha sido impulsiva e cheia de paixão, não estava trazendo a felicidade que ela esperava. Ela se sentia vazia e sozinha, sem saber o que fazer com as consequências de suas ações. O que parecia ser uma grande decisão, uma grande mudança, acabou a deixando perdida, sem saber qual caminho seguir. A história de Clara, agora, estava marcada pelas escolhas que ela havia feito, e a única coisa que restava era o arrependimento que ela começava a sentir com o passar do tempo.